Senhoras e senhores constituintes, a nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Afrontá-la? Nunca. A Constituinte Nacional ela é resultado de uma luta de determinados setores da sociedade que já se organizavam há algum tempo em busca de você ter uma regulação da sociedade, né, que fosse mais democrática. Foram 20 meses de Constituinte Federal, né? Ela começou em fevereiro de 87 e foi até outubro de 88. Né? E aí a gente teve uma Constituinte com 32 foros deliberativos que gerou a nossa Constituição Federal. O país estava apostando no pluralismo, o país estava apostando na reconquista da democracia, da participação do povo, na formação de partidos políticos, na formação de associações da sociedade civil, de todos os gostos, em todos os setores. Havia como que um consenso de que a democracia seria a única alternativa possível que nós teríamos para levar o Brasil ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, todas as formas, né, de desenvolvimento que não ocorreram no período anterior da ditadura militar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! No momento em que ela foi promulgada, a gente deu início a um segundo processo, que foi a autorização para que os estados implantassem as suas constituintes. Né? Então, quando eu falo de uma Assembleia Constituinte, eu estou falando da juntada de uma série de representantes da sociedade, né, que vão, dentro de um esquema, de uma organização, de um rito, escrever o texto da Constituição a partir de uma série de consensos que vão sendo construídos ali nos debates políticos que acontecem dentro do parlamento. Né? Então, isso aqui é uma Constituinte. Um desafio muito grande, um desafio único. Nós tínhamos que adaptar a nossa Constituição, a Constituição Federal. Havia um prazo de 1 ano, né, para que cada estado fizesse também a sua Constituição. Foi, assim, uma notícia, um impacto, uma responsabilidade que nos acendiu a todos, e todos nós nos esforçamos com o melhor das nossas forças, no nossos conhecimento. Esses representantes, por sua vez, eles vão funcionar como se fosse uma caixa de ressonância das suas bases políticas. E aí você vai ter uma grande fragmentação ideológica dentro de uma constituinte, porque você vai ter vozes dos mais variados grupos sociais. E aí, dentro desse intervalo temporal de 1 ano, a gente vai ter uma série de rodadas de negociações que vão ser acompanhadas da redação técnica do texto, que ao final vai ser o texto promulgado. Teve muita participação da população, formaram-se vários grupos, formaram-se grupos de trabalho, as universidades, as ONGs, os sindicatos tiveram uma participação muito forte. E o Brasil, recém-saído de um regime ditatorial, estava pululando em movimentos sociais, havia um contágio geral de pessoas que se apaixonavam por discutir política em todos os lugares, hoje menos. As eleições de 82 eram um marco importante para a gente entender esse processo na história do Ceará. Até então você tinha os chamados coronéis, e que durante todo esse período domina a cena política local. O coronel Virgílio Távora, o coronel César Carlos de Oliveira e tem o coronel Adalto Bezerra. Então você tem a eleição do próximo governador e uma disputa entre essas lideranças. Então a escolha vai recair sobre um jovem do BNB, professor da Universidade Federal do Ceará, chamado Gonzaga Mota, Luiz Gonzaga Mota, o nosso totó. Então ele tem uma eleição garantida porque ele tem as principais forças políticas conservadoras que dominavam a cena política, né, do seu lado. Independente dos seus vínculos partidários, da forma como ele chega ao poder, ele tem um papel significativo nesse processo de mudança. Ele passa a ter um posicionamento próprio e passa a ser respeitado nacionalmente
em função das posições que ele vai assumindo. O Ceará teve grandes passeatas, grandes manifestações, greves na década de 80. Isso fez com que muitos sindicatos se fortalecessem naquele momento, sobretudo sindicatos de servidores públicos, mas também de outras categorias. As ONGs, né, surgiram aí na década de 70, na década de 80, e isso acabou influindo muito. Em 85, para a gente ser mais preciso, nós temos a primeira eleição para prefeito da capital, em que a população volta a escolher, né, o seu prefeito. Nessa eleição, surge uma terceira força, o PT, principalmente na figura da professora Maria Luísa Fontinella. Porque a Maria Luísa, ela tinha uma representação muito forte diante da sociedade, principalmente dos movimentos populares no estado do Ceará. Então você tem uma representante de setores que antes não faziam parte dessa cena política. Em 1986, foi eleito governador do estado do Ceará, Tasso Gereissati. E foi um governo de muita mudança, foi um governo disruptivo, né? Foi um governo que rompeu com os coronéis. Eleito pelo PMDB, que é o partido de oposição. Ele propõe mudanças, ele propõe transformações, né, na forma de administrar o Estado, que não é bem-vindo, não é aceita por vários setores. E ele chegou a ter minoria na Assembleia Legislativa. Ele não teve uma maioria tranquila, como os governadores anteriores tinham tido. Um governo que vai levar um tempo para se firmar, porque os próprios membros do seu partido vão, em determinado momento, rejeitar as mudanças que ele está fazendo, as mudanças que ele está propondo. Então você tem um acirramento dessas forças. Isso acabou repercutindo também na elaboração da Constituição. Se é verdade que no ano da Constituição 89, Tasso já tinha recuperado a maioria na Assembleia, mas era uma maioria apertada, então havia uma oposição forte. Chega na Constituinte, esses embates afloraram de uma maneira, às vezes até ríspida, violenta, né, no sentido político, porque os vários setores, né, tentavam impor, muitas vezes, os seus interesses, a sua vontade, os seus privilégios, deixar, né, que esses privilégios não fossem tocados. Tivemos grandes embates, né? Tivemos alguns parlamentares que foram importantes naquela época e, evidentemente, tiveram aqueles que comandaram essa reação da mudança e que, de certa forma, muita coisa era orientado pelo próprio executivo. Todo executivo tem muito medo de constituinte, porque a constituinte, de certa forma, cria instrumentos para garrotear aqueles que querem ser donos do poder, que tenham uma visão prepotente. Quem detém o privilégio não está querendo que haja mudança. Né? A mudança é feita mais para o outro, não é para mim que tenho o privilégio. Foi criado um instituto de pesquisa, hoje chamado INESP, né? Esse instituto teve uma grande contribuição, deu uma grande contribuição, do ponto de vista técnico, da análise dos problemas, para interpretar, inclusive, alguns aspectos da Constituição Federal. E houve um apoio também muito importante na Assembleia, que foram os advogados juristas. Era um grupo grande, até o Paulo Bonavides, também na época, que era um grande nome, né, no direito, também participou, esteve lá conosco. Fizeram um anteprojeto e esse anteprojeto foi discutido pelos deputados. E teve audiências públicas, a população participou, os sindicatos, as associações, né, e isso acabou gerando uma Constituição longa, mas uma Constituição de direitos, uma Constituição que tratou muito da questão social. A participação popular foi grande. As pessoas vieram muito, trazendo propostas, né? Solicitando direitos, melhorias, classes sociais, a universidade, muitos alunos universitários também. Houve, assim, um interesse. Os movimentos que já estavam organizados e outros que não estavam tão organizados começam a participar de uma forma mais direta desse processo político.
Então você tem mobilizações desses setores, né, buscando se fazer representar nesse processo. Discutia-se muito, havia intervenção das lideranças que pediam que a gente pensasse em algo maior do que só o nosso ponto de vista. E foi assim que saiu essa Constituição, da melhor maneira que foi possível, com a maior responsabilidade, com o maior interesse, com a maior dedicação e com essa pacificação geral, no sentido de que as coisas ocorressem da melhor maneira possível, não para cada um de nós, mas para o Estado do Ceará como um todo. Você não pode dizer a sociedade foi mobilizada, né? Isso seria o ideal, né? Mas são esses setores que, de alguma forma, conseguiram, ao longo desse processo, ganhar uma certa unidade, né? Ganhar voz, que vão participar efetivamente disso. Então, o movimento das mulheres, o pessoal que vinha desde a anistia, se organizando, vão se fazer, né, de uma forma marcante presente nesse processo. Foi assim um trabalho minucioso, muito dedicado, que a gente se empenhou. Havia assiduidade, sabe? Havia interesse, havia entusiasmo. A gente trabalhava, às vezes, até a noite, de modo que a gente fez de tudo para que saísse um trabalho o mais bem feito possível. Tudo calcado, né, dentro da Constituição Federal. Mas alguma coisa nossa também apareceu de acordo com as necessidades regionais. Mesmo ela sendo um espelho da Constituinte Nacional, mas ela tem essas forças que tentam se fazer representar tanto os setores, né, vamos dizer assim, mais conservadores como os mais progressistas, tentam ocupar esse espaço. Não dá para você descolar a política dos interesses. Os interesses são fundamentais. É triste para uma sociedade que não compreende isso, que não compreende que o que está por trás de tudo são interesses. Podem ser coletivos, né, e beneficiar muita gente, e pode ser interesses individuais, pessoais, de grupos. São constituições que, para além disso, são produtos de processos democráticos também. Então, isso legitima aquilo que está na Constituição, as prerrogativas que estão lá, o Estado social, o Estado intervencionista que está lá, porque ele não é produto de um grupo de notáveis, de uma junta militar, ele é produto de um amplo debate ocorrido com a sociedade. Você não pode isolar o nosso processo de construção da nossa Constituição desses embates que existiram na sociedade cearense, né, a partir da eleição, principalmente do governador Gonzaga Mota. Nunca ninguém vai encontrar, né, um modelo constitucional ideal, porque a Constituição é resultado dos embates das várias forças que estão no cenário político. Por que se pode dizer que a Constituição local é equilibrada? Justamente porque houve um certo equilíbrio nessas forças. Toda Constituição, seja ela do Brasil ou de qualquer país, ela é, antes de mais nada, um documento político, um documento para o futuro de uma decisão política já tomada. Foi uma Constituição com muita participação popular, com muita participação da sociedade na sua elaboração. Eu julgo que nós temos de mais precioso, de mais importante para o momento atual.